Olá, eu sou a Selva Barreto, sou professora da Faculdade de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal de Juiz de Fora e fui convidada pelo PET para falar hoje sobre infância e adolescência, aspectos fisiológicos e vinculações com a aprendizagem e o treinamento motor. Bom, antes de entrar efetivamente no assunto, ou nos assuntos, né, porque são vários aqui e eu pretendo interligá-los da melhor forma possível, eu quero agradecer o convite do PET e principalmente as ações realizadas pela Tamires e pelo Rodrigo Ronaldo me auxiliando aqui na execução aqui da viabilização dessa nossa conversa. Bom, então, obrigada, Tamires, obrigada, Rodrigo Ronaldo. A gente pode falar assim durante 50 minutos, como eu estava comentando, né? O mais prazeroso para mim é poder responder as perguntas ou poder falar, olha, não sei, vou procurar. Então, por conta disso, eu pretendo falar 50 minutos, 60, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas principalmente buscando as questões que vocês venham a ter e que me façam pensar, né? Quem já me viu atuando sabe muito bem que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ensinar as pessoas, mas eu gosto muito de aprender com as pessoas. Então, eu vejo que esse é um momento muito gratificante para mim, porque eu aprendo profundamente e começo a questionar os meus conhecimentos, a questionar as minhas certezas, transformá-las em dúvidas e aí aprender mais. Estou vendo algumas pessoas aqui, alguns ex-alunos, alguns alunos, é sempre um prazer. Então, infância e adolescência, aspectos fisiológicos e vinculações com a aprendizagem e treinamento motor. Como sempre, eu gosto de esclarecer os entendimentos que eu tenho sobre essas palavras. Não necessariamente eu vou explicitar na ordem que está. Eu me permito essa flexibilidade porque facilita o meu entendimento. Então, primeira coisa, que são aspectos fisiológicos, no meu entendimento e aqui nessa colocação, né? São funções orgânicas e processos vitais vinculados aos seres humanos, ou seja, é tudo aquilo que favorece ou desfavorece a nossa vida. É tudo aquilo que favorece ou desfavorece uma organização motora, é tudo aquilo que pode trazer benefícios ou malefícios para a vida de um indivíduo, de uma menina, de um adolescente, de um menino, de um adulto. Então, eu não vou falar especificamente sobre VO2 máximo, sobre nível de hemoglobina, mas eu vou falar sobre essas organizações fisiológicas, essas sistematizações que vão permitir ou viabilizar ou dificultar uma organização e, no caso aqui, o desenvolvimento motor. Lembrando sempre que o desenvolvimento motor ele está vinculado ao desenvolvimento de outras características ou de outras funções orgânicas, né? Então eu falo sobre desenvolvimento motor, mas vinculado ao desenvolvimento cognitivo, vinculado ao desenvolvimento social, vinculado aos desenvolvimentos próprios do ser humano. Então lembrando também que essas funções orgânicas, nesse nosso caso, tem uma vinculação muito significativa com a maturação biológica. E vocês devem saber bem que eu vinculo essa maturação biológica a uma série de outros fatores que não só as características, vamos dizer, inatas, as características orgânicas, mas também as características culturais, as características psicológicas e as características pessoais ou próprias de cada indivíduo, né? Então, deixando bem claro que esses aspectos fisiológicos eles estão vinculados a essas funções. E por conta disso eu também pretendo falar um pouquinho sobre as capacidades físicas, né? Porque eu vejo que elas são componentes essenciais desses aspectos fisiológicos. Então eu pretendo falar um pouquinho sobre capacitação aeróbia, anaeróbia, flexibilidade, coordenação, que eu vejo que
a gente pode atuar de uma forma significativa em nível escolar e fora do nível escolar, como as demais também, mas eu pretendo frisar um pouquinho nessas capacidades coordenativas, né? Da coordenação propriamente dito, controle motor, que é a minha área de trabalho, e a flexibilidade, obviamente. E infância e adolescência, né? São períodos desenvolvimentais. Eu não me vinculo muito à idade, apesar de em alguns momentos deixar claro que tem marcos etários, mas que não significam determinações. De outra forma, em determinadas circunstâncias, uma criança de 3 anos tem um nível desenvolvimental, tem uma característica para a aprendizagem muito diferente de uma outra também com 3 anos. Né? Eu falo sempre que a idade marca o tempo que a pessoa nasceu, mas não marca as características ou o nível desenvolvimental dela perante uma situação. E é interessante também a gente deixar claro que, às vezes, em determinadas habilidades, em determinadas circunstâncias, uma criança, um adolescente tem um determinado rendimento, né, uma determinada performance, entendendo aí, obviamente, performance como comportamento observável. Todos nós temos performances, não significa que esteja vinculada a um nível esportivo de excelência, mas é comportamento observável. Então, crianças de uma mesma faixa etária podem ter comportamentos observáveis, ou seja, performances completamente diferentes ou semelhantes. Né? Então, ele é um marco etário. Então, em alguns momentos eu vou me reportar a esse marco etário, mas deixando bem claro que eu sempre entendo como mais relevante as características ou as capacidades desenvolvimentais. Mas, voltando nessa situação etária, né? A infância ela pode ser dividida em 3 fases distintas. Né? A gente tem a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. E é muito interessante a gente considerar esses períodos ou essas infâncias como diferentes, porque elas apresentam características fisiológicas, aspectos fisiológicos muito distintos, mas também características de aprendizagem e de treinamento muito distintos. É óbvio que todo mundo já percebe, já sabe, que uma criança que está na primeira infância, ou seja, do nascimento até mais ou menos 3 anos, ela tem características motoras absurdamente diferentes de uma criança que está na segunda infância, que acima de 3 até 6 anos, essas duas são chamadas de infâncias pré-escolares, do que uma criança que está na terceira infância, que é a partir dos 6, 7 anos até a puberdade / adolescência. Então a gente verifica muitas alterações, muitas distinções entre essas crianças. Reforçando essa ideia de nível desenvolvimental não necessariamente estar atrelado às faixas etárias. Bom, então a gente tem essa primeira infância, segunda infância e terceira infância, e tem a adolescência, que é o período de grandes transformações, né? Não é o período das maiores transformações, porque na fase intrauterina é onde a gente tem as maiores e as mais aceleradas transformações que o ser humano sofre durante a sua existência. Mas é uma fase também muito interessante em termos de aspectos fisiológicos, mas é uma fase também muitíssimo interessante, no meu ponto de vista, nos aspectos sociais e nos aspectos relacionados à aceitabilidade do treinamento. Então, são quesitos muito significativos, são etapas que merecem um cuidado muito especial do professor de educação física, seja ele vinculado à licenciatura, seja ele vinculado ao bacharelado. Então, essa infâncias, né, e essa adolescência merecem ser estudadas em seus aspectos fisiológicos para que a gente possa, então, promover vinculações frutíferas com relação à aprendizagem e o treinamento motor. Depois eu volto com algumas caracterizações a respeito das infâncias, mas só para deixar claro o meu entendimento sobre as palavras. As outras são a aprendizagem e treinamento motor. Bom, muitos professores fazem distinção entre aprendizagem e treinamento. Alguns dizem que primeiro eu aprendo para depois treinar. Outros dizem que as pessoas treinam para poder aprender. Eu prefiro dizer que eu aprendo treinando e eu treino aprendendo. Então, como vocês já devem lembrar,
aprendizagem é toda modificação relativamente permanente, oriunda da prática, experiência e observação, que não pode ser medida por ser um processo interno e ela é inferida pela performance. De outra forma, aprendizagens são modificações que acontecem em nível neural, em nível de processamento das informações, que geram respostas em nível motor. Né? Então, eu aprendo a organizar as minhas aprendizagens ou as minhas modificações, seja em âmbito motor, social, técnico, tático, para que gere comportamentos cada vez mais adequados. Né? Um parênteses, a gente também aprende coisas erradas, a gente também aprende coisas que merecem ser esquecidas. Mas então a aprendizagem é essa vinculação com manutenção de um determinado comportamento, mas ao mesmo tempo passível de ser modificado de modo a gerar resultados cada vez mais benéficos, interessantes, eu prefiro dizer, mais significativos em termos da nossa possibilidade. E treinamento significa você, através de uma sistematização dessas atividades e uma sistematização dessas aprendizagens, provocar mudanças em seu comportamento. Ou seja, eu treino para aprender e ao mesmo tempo que eu treino para modificar a minha aprendizagem, para que cada vez mais ela seja frutífera, benéfica, positiva naquilo que eu desejo. Né? Sempre voltando, a aprendizagem também pode estar vinculada a situações negativas, a situações maléficas, tá? Não adequadas. Mas a gente está sempre no sentido positivo. E também deixando claro com relação à aprendizagem que ela está muito vinculada aos aspectos fisiológicos. Por quê? Por exemplo, eu continuo aprendendo quando estou cansada. É óbvio que não exausta, mas eu continuo aprendendo quando eu estou cansada. A minha performance não vai expor essa minha aprendizagem, porque como eu estou cansada, mecanicamente eu tenho limitações. Entretanto, a minha capacidade de percepção, a minha capacidade de decisão continua sendo favorecida mesmo em um nível de cansaço razoável, vamos colocar aí. Então, a gente percebe que a aprendizagem provoca ou deveria provocar performances cada vez mais adequadas, entretanto, ela tem uma amplitude de possibilidade um pouquinho maior do que a performance. E o treinamento também deve levar em conta os aspectos fisiológicos, uma vez que a gente deve ter sequências de atividades tendo ou considerando as capacidades envolvidas, ou seja, se eu vou trabalhar capacidade aeróbia ou anaeróbia primeiro, se eu vou trabalhar flexibilidade antes de força ou força antes de flexibilidade. Então, o treinamento leva em consideração essas características, tanto fisiológicas em termos de tipos de capacidades, como em tipos de sequenciamento e em tipos de prática também. Vocês devem lembrar bem sobre tipos de prática, no sentido se é prática mental, se é prática física, se é prática mecânica, né? Se é uma prática distribuída, se é uma prática maciça, porque todos esses tipos de prática ou todos esses tipos de treinamento repercutem de forma positiva ou negativa na sua aprendizagem. E mais ainda, elas estão vinculadas, né, o tipo de prática, a quantidade e a qualidade da aprendizagem que nós temos também estão vinculadas às nossas capacidades fisiológicas. Ou seja, não só as capacidades físicas, mas as capacidades atencionais, as capacidades emocionais. Então, o processo de aprendizagem de treinamento ele é muito complexo, ele envolve uma série de capacidades, de aspectos, melhor dizendo, fisiológicos, que devem estar em adequada sintonia ou perfeita sintonia, se é que isso existe, para que a gente tenha uma aprendizagem facilitada, maximizada, via treinamentos mais adequados, não tão extensos, não tão prolongados, mas próximos do ideal. Então, já falamos então sobre infância e adolescência, ou seja, o entendimento que eu tenho sobre aspectos fisiológicos, aprendizagem e treinamento. Agora, vincular isso tudo a um aspecto motor, né?
Então, como é que eu considero, ou como é que eu entendo que devemos considerar, vamos estruturar, melhor dizendo, a nossa aprendizagem via treinamentos adequados para que haja uma melhoria em nível motor, respeitando os aspectos fisiológicos. Bom, um primeiro passo é pela organização da prática, como eu já comentei com vocês. Se eu tenho tipos de prática diferentes, eu promovo resultados diferentes via utilização de aspectos fisiológicos diferentes. Como eu disse, a prática distribuída é um bom exemplo disso, porque como ela é seccionada, ou seja, eu não faço um trabalho contínuo, eu levo em consideração então a minha capacidade aeróbia, a minha capacidade anaeróbia também, porque ela pode ser trabalhada tanto em nível aeróbio como anaeróbio, e eu favoreço o meu descanso. Eu favoreço a recuperação, não total, né, mas eu favoreço a recuperação para que o novo estímulo seja dado, ou seja, para que o treinamento possa ser mais intenso ou menos intenso, mais longo ou menos longo. Então, essa vinculação de treinamento motor com prática, respeitando os aspectos fisiológicos, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, ela também tem como objetivo ampliar os aspectos fisiológicos. É óbvio que eu treino para melhorar a minha capacidade aeróbia, para melhorar a minha capacidade anaeróbia, para melhorar a minha força, ou seja, para expandir ou para chegar no meu limite. Porque eu entendo as capacidades físicas, força, capacidade aeróbia, anaeróbia, velocidade, flexibilidade como elas têm um limite. Algumas têm um limite mais próximo de ser alcançado, mas outras, esse limite é bem extenso. Por exemplo, quando eu falo de capacidades coordenativas, principalmente vinculada à coordenação do movimento, eu entendo essas capacidades, ou esse aspecto fisiológico vinculado à capacidade de coordenação, como extremamente amplo o seu limite. E é muito interessante que aí a gente volta também numa questão muito comum em crescimento e desenvolvimento, e que são vinculadas a uma situação, a nomes, né, que são bastante interessantes, ou seja, que são bastante estudados, mas pouco compreendidos. Vocês vão entender daqui a pouquinho. É chamado de período crítico e período sensível. Então, período crítico e período sensível vinculado aos aspectos fisiológicos, ou seja, há um momento certo para eu trabalhar alguns aspectos fisiológicos, há algum momento mais propício. Alguns autores dizem que sim e outros dizem que não. E a gente vai ver no decorrer dessa nossa conversa que eu acredito que em alguns momentos sim, outros não, algumas capacidades sim e outras não. Tá? Então, fechando nesse entendimento da palavra motor, ela está vinculada aos movimentos, obviamente dito, mas principalmente a quem faz esse movimento. Então, a gente deve sempre considerar quem está fazendo esse movimento. Ou seja, se é uma criança, se é um infante, né, da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância, ou se é um adolescente. E por que isso? Porque além dos aspectos fisiológicos vinculados a essas capacidades, elas também vão exigir procedimentos de ensino, procedimentos de treinamento completamente diferentes. Sim? Então, aí eu acredito que já tenha dado margem para uma série de questões. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as infâncias, né? A gente tem que entender que, embora o desenvolvimento motor seja uma sequência praticamente universal, ou seja, uma menina aqui de Juiz de Fora, um menino aqui de Juiz de Fora, nos primeiros 2, 3 anos, ele aprende primeiro a subir degraus, depois a descer desses degraus, ou seja, isso é universal. Seu ritmo é vinculado a fatores culturais. Então, se o ritmo é vinculado a fatores culturais, obviamente os aspectos fisiológicos, o desenvolvimento desses aspectos fisiológicos também estão vinculados a esses fatores culturais. Se eu vivo numa cultura que estimula uma criança a correr, uma criança a saltar, uma criança a chutar, é óbvio que os aspectos fisiológicos vinculados às capacitações físicas ou coordenativas também vão ser estimuladas. É óbvio que se eu vivo numa cultura que estimula a não movimentação, ou seja, estimula
uma realização motora cerceada, eu vou ter um desenvolvimento motor cerceado e um desenvolvimento fisiológico também cerceado, que pode ou não ter melhorias em longo prazo, ou em curto prazo, ou em médio prazo, que seja, mas que pode ou não ter melhorias. Só para vocês terem uma ideia, os bebês africanos, eles são mais avançados, ou seja, eles têm um desenvolvimento mais acelerado em termos de sentar, andar e correr do que as crianças, do que os bebês e depois crianças americanos e ocidentais, né? A gente fala americanos como se eles não fizessem parte do mundo ocidental, mas talvez por supremacia, mas não são. Então, os bebês africanos, eles têm um desenvolvimento motor melhorado, mais acelerado e melhorado qualitativamente, e também os aspectos fisiológicos. A capacitação aeróbia de um bebê e o trabalho aeróbio desse bebê africano é melhor do que os ditos americanos e também dos brasileiros. E é interessante que a gente percebe isso também no Brasil, que a gente vê que bebês nascidos em determinadas regiões brasileiras têm uma qualificação fisiológica melhor do que bebês nascidos em áreas que são ditas ou tidas, né, como mais desenvolvidas. E um aspecto muito interessante também com relação a esse avanço no desenvolvimento motor é que nessas regiões a obesidade infantil ela está apresentada em menor proporção, mas são bebês sadios, né? Então a gente já percebe aí que há uma diferenciação nesses aspectos fisiológicos vinculados aos aspectos culturais, deixando bem claro, né, que o inato e o adquirido, no meu entendimento, eles estão em conjunto, né? Não tem o que existe mais, o que existe menos, tem aquele que é melhor desenvolvido e aquele que é pior trabalhado. Bom, levando em consideração essa situação, né, diferenciada, eu já tenho um questionamento aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, será que práticas de educação infantil próprias de uma cultura podem, desde muito cedo, dificultar o desenvolvimento dessa criança, seja em nível fisiológico, seja em nível motor? Eu acredito que sim. E como é que a gente pode atuar? Não, a gente vai conversar um pouquinho. E também deixar claro que o desenvolvimento motor ele não precisa seguir o mesmo cronograma para atingir os mesmos fins, ou seja, todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, todo mundo tem que chegar nesse limite depois de 2 meses. Isso é muito importante para o treinamento motor, porque não vai nos dar base de entender as variações fisiológicas e as variações de resultado que diferentes crianças e diferentes adolescentes nos mostram. Então, é um aspecto muito interessante a ser considerado quando... Também, saudade, Carol. Também quando a gente leva em consideração os resultados que algum grupo apresenta, ou que alguns componentes de um grupo eles apresentam. Então, não podemos entender como algo taxativo. Nessa fase tem que fazer isso, nessa fase tem que apresentar esse resultado. Isso é interessante porque muitas pessoas me perguntam em termos de estimulação precoce, em termos de respostas fisiológicas precoces. Bru, bem-vinda. Se todo mundo se é adequado estimular desde muito cedo, então a Bruna Ribeiro acabou de entrar aqui. Se é adequado ensinar um menino jiu-jitsu desde muito cedo ou quando que começa. A iniciação esportiva ela é benéfica desde muito cedo. Eu entendo que não é adequada a especialização motora desde muito cedo. Então ele pode praticar jiu-jitsu, mas ele também vai aprender a correr, ele também vai aprender a chutar, ele também vai aprender a fazer várias movimentações e pode depois transformar essas movimentações, lembrando aí, né, de Gallagher, esses movimentos básicos em movimentos culturalmente determinados para o esporte de jiu-jitsu, ou para o futebol, ou para a natação. E trabalhando esses movimentos, ele pode ter mudanças nos aspectos fisiológicos, da força, da coordenação, da capacidade aeróbia, da capacidade anaeróbia, da flexibilidade, da
coordenação intra-membros e entre membros favorecida. Então, é uma sequência muito interessante e é um trabalho muito significativo para nós, professores de educação física. Então, lembrando que o desenvolvimento motor não precisa seguir o mesmo cronograma para atingir os mesmos fins. O desenvolvimento dos aspectos fisiológicos não precisam seguir o mesmo cronograma, para atingir os mesmos fins, os mesmos benefícios. Lembrando que na infância nós temos os princípios céfalo-caudal e próximo-distal, céfalo-caudal, próximo-distal. E é interessante isso para nós ensinarmos qualquer movimento que venha trazer benefícios para os aspectos fisiológicos. Ou seja, primeiro trabalhar com o corpo, primeiro trabalhar com as movimentações próprias desse corpo e depois, então, fazer com que ele aprenda, através de um treinamento sistematizado e adequado, as habilidades próprias daquele desporto. Lembrando sempre da especificidade biológica, ou seja, eu posso trabalhar a capacidade aeróbia na corrida, mas ela não está vinculada à capacidade aeróbia de utilização na natação. Porque ela tem essa necessidade, porque a natação não é um dos piores, mas é um dos mais complexos movimentos. Porque ele exige uma técnica muitíssimo bem aprendida para que a gente possa usufruir de todos os nossos aspectos fisiológicos da melhor forma possível. Então, utilizar a minha capacidade aeróbia muito bem, utilizar a minha capacidade anaeróbia também e principalmente a minha coordenação intra e entre membros. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais da natação, porque vocês sabem, eu sou fã do Phelps, então tem algumas colocações que no livro dele, da biografia dele, que eu quero compartilhar com vocês e conversar um pouquinho, tá? Então, na infância a gente tem essa relação, ou esse desenvolvimento céfalo-caudal próximo-distal, que também pode ser trabalhado quando eu quero ensinar ao meu adolescente alguma coisa que ele não sabe fazer. Então, esses princípios erroneamente tidos como específicos da infância, eles podem ser também trazidos para quando eu quero ensinar um adolescente ou ensinar uma criança na puberdade a realizar determinado movimento que ele nunca realizou. Porque as pessoas cometem dois equívocos, grande parte das pessoas comete dois equívocos. Primeiro, entender que a criança é um adulto em miniatura, Basta você diminuir a quantidade de trabalho que você vai fazer com ela que está tudo bem. Não é verdade. Segundo, é forçar uma sequência de aprendizagem no adulto muitíssimo mais complexa do que com a criança. Quer dizer, eles entram em contradição. Primeiro acham que a criança é só diminuir a quantidade e depois no adulto aumenta a complexidade. E não é isso. São coisas muito diferentes. O adolescente ele precisa de uma sistemática, uma organização de aprendizagem que é do simples para o complexo. É óbvio que ele tende a ter um tempo de mudança mais rápido, mas também pode ter um tempo de mudança mais demorado, porque a criança ela tem uma possibilidade de aceitar o novo e de mudar rapidamente. Às vezes o adolescente, como questiona muito, e é legal questionar, questiona muito, ele começa a pensar muito sobre o processamento de informação, e ao pensar muito, ele não faz. É só a gente lembrar bem daquela historinha do macaco que queria dançar, e a centopeia dançava muito bem, e ele, para coibir a centopeia de dançar, ele falou assim: olha, centopeia, qual perninha que você levanta primeiro para dançar? A centopeia nunca mais dançou, porque ela ficou pensando em como processar essas informações. Então é interessante que às vezes a estratégia de ensino e aprendizagem tem que ser diferente para favorecer o aspecto fisiológico. De outra forma, eu tenho que estruturar as minhas aulas de forma diferenciada quando eu quero desenvolver a capacidade aeróbia ou anaeróbia, ou flexibilidade ou força, quando eu trabalho com crianças e quando eu trabalho com adolescentes. Porque apesar do nível fisiológico ser próximo, pode ser que isso aconteça, muito provavelmente o nível de entendimento desses procedimentos estarão diferentes. Então, eu tenho que proceder de formas diferentes. Entretanto, é possível que adolescentes tenham uma necessidade de processamento muito parecido com crianças mais tenras, mais novas, Então, a gente também tem que fazer
ter esse cuidado. Lembrando sempre, né, da diferença, sendo repetitiva, né, da diferença de faixa etária, nível desenvolvimental e procedimentos próprios para gerar respostas adequadas. Bom, a gente também tem que levar em consideração duas coisas com relação aos sentidos, né? Sentidos mesmo. O tato, visão, percepção. O tato é o sentido que primeiro se desenvolve e amadurece. Então é por isso que às vezes as crianças elas têm que pegar para ver. Porque a visão é o sentido menos desenvolvido. E ela vai se desenvolvendo à medida que a gente vai vivendo, vai experimentando. É por isso que grande parte das crianças vê com as mãos, né? Ela não vê com os olhos só. E é por isso também que para desenvolver determinados aspectos, por exemplo, da flexibilidade, do entendimento corporal, a gente tem que pegar na criança, mostrar o corpo da criança, ela tem que se tocar para perceber que movimento é, o que é amplitude, porque é muito fácil eu falar com vocês amplitude de movimento, mas como é que eu falo amplitude de movimento com a criança? Então eu tenho que fazer com que ela estenda o cúbito de uma forma ou perceba esse encurtamento, ela sentindo, ela se tocando, para então perceber as mudanças nesses aspectos fisiológicos, inclusive em questão de capacidade física, capacidade muscular, propriamente dita, né? Uma outra situação bastante importante que influencia muito esses aspectos fisiológicos é a maturação e a coordenação ativa de múltiplos sistemas, ou seja, às vezes ele tem uma potencialidade aeróbia muito boa, ele tem uma potencialidade anaeróbia muito boa, mas ele não tem uma maturação corporal que permita exteriorizar isso adequadamente. Então isso se vincula a um resultado que não está condizente com a possibilidade, com o que ele é capaz de. Então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E é muito interessante que esses aspectos culturais influenciam muito essa maturação, porque a maturação não é só neural, não é só muscular, a maturação também é uma maturação social, o ponto-chave, ou o máximo que está, o máximo que é possível naquela situação, né? Eu estava lendo um livro da Papalha, né, que eu adoro o livro dela, Desenvolvimento Humano, da Papalha, Martorell, Papalha e outros, ela sempre muda as colaboradoras, né? E tem uma passagem no livro dela que fala o seguinte, que é comum um encantador de serpentes incentivar seu filho a brincar com uma cobra treinada por ele. O que isso tem a ver? É comum no Brasil um pai brincar de futebol com seu filho. O que isso promove? Uma adaptação dos aspectos fisiológicos, ou seja, uma estimulação dos aspectos fisiológicos a essa situação mais comum. Então, a gente pode perceber que a aprendizagem e a melhoria de alguns aspectos fisiológicos, por exemplo, a coordenação óculo-pedal, ou seja, a coordenação do indivíduo, caminhar com a bola, conduzir essa bola de uma forma adequada, por uma situação cultural. Então, esse aspecto fisiológico, ou seja, eu trabalho a coordenação, eu trabalho também a minha capacidade aeróbia da melhor forma para conduzir essa bola de formas diferenciadas e sempre tendo a melhor resposta, tem essa vinculação cultural. E hoje, felizmente, isso também tem acontecido. O pai tem feito isso também com a sua filha, né? E a gente percebe que há ainda diferenças entre meninos e meninas por conta dessa falha nos estímulos iniciais. Então isso é até uma situação que eu quero depois ter a oportunidade de conversar com vocês aqui ou em outra página sobre as diferenças entre meninos e meninas, entre homens e mulheres nas respostas esportivas. Eu estou estudando bastante sobre isso. E eu estou vendo que tem algumas coisas que eu falava que estão erradas, né? E tem algumas coisas que eu quero mudar. Mas isso se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho hoje e depois, quem sabe, a gente fala melhor. Tá? E também me lembra essa situação, né, cultural do Oliver Sacks, né? Que é meu ídolo, eu sou fãzoca dele, que ele é um médico, né, falecido em 2015, mas que ele
teve uma vida toda moldada pela mãe e pelo pai, ou seja, ele foi uma influência do pai e da mãe, né, que eram médicos também. Inclusive a mãe dele foi uma das primeiras cirurgiãs inglesas. O que tem isso a ver? Bom, isso tem a ver o seguinte, que quando eu sou uma criança, que sou estimulada desde muito cedo a fazer adequadamente, não em nível exagerado qualitativo e quantitativo, mas eu sou estimulada a trabalhar minhas capacidades, a trabalhar as minhas potencialidades, a trabalhar e a pensar sobre as minhas possibilidades, é óbvio que eu vou ter mais sucesso. Então, se eu fui uma criança desde muito cedo estimulada a ler, estimulada a ver filmes, estimulada a trabalhar, estimuladas a nadar, estimulada a jogar futebol, é óbvio que eu vou ter uma potencialidade a ser boa nisso. Eu não estou falando excepcional, que para ser excepcional, Deus tem que ter olhado para a gente umas 15 vezes, né? Porque a gente tem que ter tido a capacitação biológica para isso, a capacitação estrutural, cultural para isso, a vontade de fazer isso e a sorte de ter alguém que trabalha com a gente que é boa naquilo que a gente também é boa. Então, assim, são muitas coincidências, mas isso é possível. Mas que pelo menos a gente tem uma fluência nessas situações próximas da adequada. Então é óbvio que se eu estou numa cultura que me estimula, as minhas capacitações fisiológicas vão estar melhoradas, me estimula positivamente, né? E se eu trabalho isso, a minha potencialidade também pode chegar até o máximo que ela me provocou. Lembrando sempre, de novo, repetindo, inato e adquirido estão em conjunto, tá? E aí, voltando um pouquinho sobre a intervenção precoce, né? Isso está sendo muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem algumas regiões que isso também está sendo estimulado. O que significa isso? São ações e serviços de modo a satisfazer as necessidades de envolvimento de bebês e crianças em idade pré-escolar e em idade escolar, para que quando elas cheguem na adolescência, elas estejam aptas em nível motor, aptas em nível fisiológico. O que é isso? Por exemplo, o Fernando está aqui assistindo. Muito obrigada, Fernando. Ele trabalha com futebol, ele trabalha com futsal. Se ele, e eu sei que ele faz isso, tem um trabalho adequado, condizente com as capacitações e as necessidades dessas crianças, quando esses meninos chegarem na adolescência, eles pelo menos serão bons. Pelo menos serão bons. Agora, se eles não tivessem esse trabalho responsável que o Fernando promove, eles não seriam, muito dificilmente eles seriam bons. E alguns desses meninos vão ser ótimos, porque estão tendo um trabalho adequado, um trabalho que estimula as capacitações fisiológicas, as capacitações motoras e principalmente, eu tenho certeza que o Fernando trabalha com as capacitações cognitivas, ou seja, a tática, o ensino da tática, a melhoria da tática, o entendimento da tática e também das técnicas e também, obviamente, das regras. Então, esses programas de intervenção precoce, eles têm são programas, né? Então, são várias possibilidades de gerar situações positivas. Agora, a gente tem que ter um cuidado muito sério também nessas intervenções precoces. Lembrando da McGraw, né, que foi uma pesquisadora do desenvolvimento humano, e ela fez uma pesquisa com gêmeos, né? Piaget também fez isso, vários pesquisadores fizeram pesquisas com gêmeos, e ela viu o seguinte, que a gente tem estados de prontidão, a gente tem estádios que são, ou fases, né, que são mais próprias. Não adianta a gente forçar a onda também não. Não adianta a gente querer ensinar, a gente querer estimular uma capacitação, seja em nível fisiológico, seja em nível estrutural, seja vinculada a flexibilidade. Se a gente forçar demais, ou seja, a gente acreditar que é naquele ponto e nunca mais, essas pessoas vão perder o gosto por. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha sobrinha, que faz natação, e ela é estimulada pelos pais a fazer a natação e a praticar, e ela gosta. Essa é a maior virtude, é você estimular e entender que a criança, o adolescente, ele tem que gostar, ele tem que se sentir satisfeito fazendo aquela atividade. Porque se você estimular, se você promover essas mudanças sem a verdadeira interação entre a pessoa que está fazendo, a criança que está fazendo e aquela atividade, o desenvolvimento não vai acontecer. Ou seja,
O aspecto fisiológico pode até melhorar, a capacidade aeróbica, a flexibilidade, a força pode até melhorar, mas com certeza vai melhorar num processo que não vai gerar bons frutos a posteriori, tá? Falando sobre período crítico e sensível, como eu já comentei, eu acredito muito em períodos sensíveis que são ajustados. Eu faço uma nova faculdade, né? Se Deus quiser, vou terminar esse ano. Se eu acreditasse em um período sensível não elástico, eu não teria feito uma segunda faculdade. Porque existem períodos mais próprios para isso, que é a idade que vocês se encontram. Mas eu acredito nessa flexibilidade de períodos sensíveis, mas ela também tem um nível de elasticidade. Por exemplo, fazendo um conjugado aqui de palavras, né? Eu tenho uma flexibilidade articular boa em determinados pontos, mas não tão boa em outros. Se eu quiser melhorar esse aspecto fisiológico, esse aspecto de capacidade, flexibilidade, eu vou ter que treinar muito, porque essa minha sensibilidade para o estímulo já está, vamos dizer assim, bastante prejudicada. O que não acontece nas 3 infâncias e na adolescência. É interessante também a gente falar sobre isso, porque essa separação entre infância e adolescência, em nível motor, ela é muito interessante, porque há modificações corporais extremamente significativas da terceira infância para a adolescência. E aí, embora as capacitações fisiológicas tenham aumento, há um aumento no volume cardíaco, do débito cardíaco, melhor dizendo, há um aumento na possibilidade de VO2, há um aumento na capacidade ventilatória, a frequência cardíaca, ela trabalha dentro de uma construção mais com uma frequência cardíaca menor, mas com maior possibilidade de trabalho. A frequência respiratória também teve uma redução, mas com um maior aproveitamento. Entretanto, o indivíduo tem uma queda de rendimento. E por que ele tem uma queda de rendimento? Porque as estruturas corporais sofreram modificações imensas. Então, ele trabalha com um corpo que ele ainda não entende. Ou seja, ele teve modificações na estatura dele. Ele teve modificações no percentual de gordura, por consequência, na massa magra. Ele teve modificações significativas em nível de aprendizagem, ele aprende mais rápido. Entretanto, ele não consegue ter rendimentos tão bons. Porque eu esqueci de comentar no início, essas mudanças fisiológicas elas estão vinculadas ao aumento da estatura e da largura, né? O fato de você crescer, de você ficar mais largo, e mudanças fisiológicas que não estão vinculadas a alterações na estatura e no tamanho da pessoa, propriamente dito. Então, é interessante a gente também levar em consideração isso quando a gente for ensinar uma criança a fazer alguma ação motora. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você pega uma criança de 12 anos e ela tem uma estatura X e uma outra criança que tem uma estatura um pouco maior, pode ser que a maior tenha facilidade, por exemplo, de jogar a bola na cesta, porque ela tem uma discrepância entre a altura dela e da cesta menor. Entretanto, pode ser que por conta da estatura dela ser maior, ela tenha dificuldade de coordenação entre membros. Então, a gente também tem que perceber que há essas mudanças negativas, tá? Uma questão também bastante interessante nessa mudança de infância para adolescência é o desenvolvimento do hipocampo, né? O desenvolvimento do hipocampo em nível neural favorece a estruturação das aprendizagens por conta da facilitação da memorização. Ou seja, a gente tem uma facilitação na memória de trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que crianças na segunda infância têm menos probabilidade de lembrar de uma regra do que crianças na terceira infância, do que um adolescente, desde que ele queira, né? Então é por isso que às vezes a gente tem que repetir 2, 3, 4, 5 vezes para a criança para que ela aprenda. Não é porque ela está com uma vontade, é porque o desenvolvimento dela ainda em nível neural, em nível de captação de informações, está aquém do que ela realmente pode ser capaz de fazer, ou pode ser capaz de reter,
né? E uma situação bem interessante, aí me lembra muito a professora Lídia nesse momento, é que como é que surge o novo em termos de capacitações? Como é que surge o novo em termos de organização fisiológica, em termos de aprendizagem, em termos de performance? Brincando. Nós temos que aprender a brincar, a ter satisfação, para depois treinar de forma séria. Inclusive, brincar seriamente, né? O brincar é muito sério. Por isso é que a estruturação de melhoria das capacidades fisiológicas de criança deve ser feita de uma forma muito mais lúdica, muito mais satisfatória do que com adultos. Nós, adultos, já somos capazes de suportar o inadequado de uma forma melhorada do que a criança, do que o adolescente. Então, assim, nós somos adulterados para isso. Parece que é um pecado ter prazer em trabalhar, parece que é um pecado ter prazer e se sentir feliz treinando. Mas isso também é um assunto para uma outra conversa, tá? Algumas mudanças também fisiológicas são interessantes porque elas favorecem determinados comportamentos. Por exemplo, mais ou menos uns 3, 4 anos, a criança ela começa a perder aquela forma roliça dela, né? Ela começa a ter uma aparência mais esguia, mais fina e mais propícia a determinados exercícios. Eu vi isso com a minha sobrinha, que eu fiquei um tempo sem vê-la, né? A Helena, e ela cresceu muito e ela era mais gordinha, assim, gordinha nunca ela foi, mas ela era mais cheinha, agora ela tá assim, cresceu e tá muito mais ágil, e tá muito mais, então, capacitada fisiologicamente, porque ela já não se cansa tanto por carregar o corpo que ela tinha, agora com o corpo novo que ela tem, a fazer uma série de atividades que dá trabalho para os pais dela, né? Então, você tem essa possibilidade também modificada. A gente percebe também que os músculos abdominais eles se fortalecem nessa mudança de terceira infância para adolescência, desde que não haja obesidade aí, né? Uma situação sem a obesidade, os músculos abdominais se fortalecem, o tronco, pernas e braços ficam mais longos, você tem uma mudança nas proporções corporais, né? O bebê que era cabeçudo e tinha uma derrière grandona, agora a cabeça tem 1/7, 1/8 do tamanho, ele nasce com a cabeça com 1/4 do tamanho. As proporções, né, corporais se alteram por conta disso. Há mudanças na frequência cardíaca, há mudanças na frequência respiratória, há mudanças qualitativas nesse comportamento fisiológico que geram possibilidade de ampliação do nosso treinamento, seja em tempo, seja em intensidade. Agora a gente também tem que tomar um cuidado com relação às crianças e adolescentes em termos de hipertermia, né? As crianças elas têm uma capacidade de produzir menos suor, ou seja, uma capacidade de regulação de temperatura pior. Por conta disso, a gente tem que ter um cuidado muito grande nas exigências de atividades. Vocês estão vendo o meu cão aqui do lado, que ele está querendo trabalhar aqui comigo também, em termos de suporte ao calor e suporte a respostas, vamos dizer assim, de trabalho, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente com relação à natação em águas quentes, porque a criança ela pode ter um desmaio, ela pode ter um suporte não adequado, e também a atividade sob sol intenso, porque ela pode ter uma melhoria da capacidade dela se continuar treinando, mas ela pode ter também uma resposta fisiológica negativa e aí gerar problemas que podem ser, vamos dizer assim, traumáticos, né? Bom, falando agora já na saída da adolescência, né? Desculpa, na entrada da adolescência e saída da terceira infância, a gente tem que perceber também que a importância dos fatores vinculados aos fatores hormonais, né?
Não vou deixar o Sirius Black aparecer não, que ele me atrapalha aqui. Mas ele está aqui do meu ladinho. Então, a importância dos fatores hormonais, né? O hormônio do crescimento, GH, a relação da insulina também é muito importante, né? Que ela trabalha de maneira sinérgica com o GH e ela aumenta a síntese das proteínas musculares. Por conta disso, adolescentes obesos têm uma dificuldade em termos de produção de proteínas musculares, que pode ou não repercutir em médio prazo. Tem também uma vinculação muito grande com o hormônio da tireoide, né, que não pode ser nem muito estimulado, nem pouco estimulado, ou seja, não pode ter um nível muito alto ou um nível muito baixo, e que também parece que é influenciado de forma significativa pelo nível de insulina. E a vinculação aí muito seriamente com a idade biológica, né? O adolescente e a idade biológica dele, né? A idade cronológica é de uma adolescência, mas a idade biológica em nível neural não é, em nível muscular não é, em nível social não é, em nível de entendimento de regras também não é. Por conta disso, as capacitações físicas podem sofrer prejuízos, porque ele não tem uma adequada sinergia entre todos esses aspectos, né? Muitos estudos hoje estão sendo feitos com relação também à adolescência em nível de leptina, por conta da gordura corporal. E essa leptina em nível de gordura corporal para as meninas, né, é que demarca, em grande parte das vezes, a menarca, né? Demarca a menarca. E, bom, Flavinha, seja bem-vinda. Então, é isso que é interessante a gente perceber. A questão da obesidade, da leptina, da iniciação da puberdade e das respostas fisiológicas. Então a gente percebe aí uma vinculação desde muito cedo com a obesidade, a preocupação com a obesidade e as nossas capacitações fisiológicas, né? A gente também tem que perceber na adolescência que essas mudanças corporais e essas mudanças em nível de estruturação do processo de ensino-aprendizagem e do treinamento também podem repercutir no tempo de treinamento. Eu estou dizendo isso porque o Baror, que foi um pesquisador fantástico, um fisiologista do exercício muito bom, ele falava o seguinte, que as crianças não são especialistas metabólicas, ou seja, elas trabalham numa organização em termos de produção de energia com uma versatilidade muito grande, o que talvez não aconteça com os adolescentes e não acontece com os adultos. Então, que a gente tem que ter um entendimento desses processos maturacionais. Meu cachorro não está me deixando em paz. Vem cá, Círio. Agora ele quis ir. Conhecimentos maturacionais, neuronais e também hormonais para gerar um resultado. Então, na adolescência, a gente tem todas essas variações que podem favorecer, principalmente nos meninos, por conta do aumento da testosterona, então passagem para ser um jovem e um homem no futuro, ter essas alterações de forma positiva, tá? E para finalizar, eu trouxe algumas questões aqui que eu separei que tem a ver com essas questões, né, que a gente está falando sobre infância, adolescência, aspectos fisiológicos, aprendizagem e treinamento. Bom, vem basicamente de 2 livros, né? O do Einstein, que fala sobre a genética do esporte, tem situações. Esse livro eu recomendo sempre, depois se vocês quiserem eu passo a referência. Teoricamente quem já fez crescimento comigo já deveria ter lido esse livro. Ele fala o seguinte, que o inato e o adquirido são ambos necessários, e um é nada sem o outro. Ou seja, eu tenho inato, eu tenho adquirido, eu tenho que trabalhar isso adequadamente para que as minhas capacidades, para as minhas capacidades poderem serem desenvolvidas. Mas eu tenho um limite. Eu tenho um limite na minha capacidade aeróbica, eu tenho um limite na minha capacidade de flexibilidade. Eu particularmente não acredito nesse limite na capacidade coordenativa, mas que esses limites podem ser muito bem trabalhados. Ou seja, se eu sei que eu tenho um limite aqui, eu tenho que me reconstruir no outro lado. Ou seja, se eu tenho um limite nessa capacidade, eu tenho inteligência para suprir esse limite com uma outra capacidade, com um outro
procedimento ou com uma outra situação. Eu lembro muito que o Júnior, jogador de futebol do Flamengo, ele falava o seguinte, que ele começou no futebol de areia, foi para o campo, depois ele voltou para a areia. Que ele falava, e eu sempre dou esse exemplo, né? Que ele falava o seguinte, que quando ele era novo, ele corria atrás da bola. Agora que ele é mais velho, não tem tanta capacidade aeróbica, ele sabe onde é que a bola está, então ele se posiciona lá. Então ele não precisa ficar correndo para todo quanto é lado. Então isso é muito interessante. Tem uma questão também muito significativa com relação à nossa temática, que esse livro comenta bem, que é a regra das 10.000 horas, né, que seria o número mágico da grandeza para você ser expert em alguma coisa, para você ter as suas capacidades fisiológicas muito bem desenvolvidas. Funciona desde que você esteja apto para isso. Inato, em termos inatos e em termos de organização ou sistematização. Ou seja, a qualidade é muito importante nessa quantidade de horas. E aí a importância do professor de educação física, no meu entendimento. Tá? Para mim, o número médio de horas necessárias para você ter um sucesso em alguma situação está muito vinculado àquela situação. Está muito vinculado ao seu domínio. Pensa que você vai trabalhar com o seu cliente 2 vezes por semana. Beleza, se ele já vem treinando há vários meses, essas 2 vezes por semana podem ser muito boas. Agora, se ele está começando agora, não tem como. 2 vezes por semana é muito pouco. Mas se ele já sabe, e se ele continua, e se ele consegue transformar, ampliar o que ele está trabalhando com você, é óbvio que ele vai ter sucesso. Então essa coisa assim, quantas horas por dia, depende muito de quanto ele já treinou, de quanto ele quer treinar, de quem é ele, qual o nível de desenvolvimento das capacidades fisiológicas dele e quem está fazendo isso com ele, né? Só para lembrar uma coisa muito importante também, às vezes uma pessoa faz um movimento adequado em nível motor que expressa todas as suas capacitações fisiológicas e não ganha. Eu estou querendo dizer o seguinte, tem um cara, ele chama Thomas Rowley, se não me engano, eu não lembro bem, mas eu acho que é isso. Ele foi campeão de salto em altura, olha o Sirius aqui, ó. Vem cá, Sirius, já saiu de novo. Ele foi campeão em salto em altura em 2007, se não me engano, campeão mundial. E ele saltava terrivelmente mal em nível biomecânico. Quer dizer, o cara, ele tinha até um apelido que ele era chamado de espasmódico. Muito preconceituoso, mas ele era chamado de espasmódico, porque o salto dele era horroroso, mas ele ganhava de todo mundo. E por que ele ganhava de todo mundo? Porque ele tinha uma condição fisiológica além da esperada. Ele tinha um tendão de Aquiles gigante, que para o salto em altura é essencial, para ele fazer um movimento de potência de salto. E ele tinha um comportamento horroroso. Ou seja, ele tinha uma expressão motora horrorosa, uma capacitação física horrorosa, tanto que ele não conseguia saltar muitas vezes, ele tinha que ganhar logo nos primeiros 3, 4 saltos, mas ele ganhava. Então isso mostra os cuidados que nós temos que ter com essas vinculações, né, de capacitação física, aspectos fisiológicos, condição estrutural e resultados, tá? E o mais interessante que eu estou me lembrando agora é que ele odiava treinar salto, ele queria jogar basquete, mas ele não tinha o menor traquejo para o basquete. Ele tinha vontade de jogar basquete, mas ele tinha as vinculações para o salto em altura. Tá? E aí, para finalizar, nós já estamos finalizando para as questões, uma coisa que a gente tem que pensar bem, a prática, a qualidade da prática, né? A prática é uma situação que ela aproxima as pessoas, mas também ela distancia essas pessoas. Se for uma prática de qualidade, ela chega perto. Ou seja, ela faz com que tenhamos possibilidade de estarmos juntos numa situação e fazermos bem. E ali quem tem maiores capacitações vai se distanciando, mas ela promove esse primeiro momento de aproximação e depois de distanciamento. E uma questão assim que eu falei no início, que eu estou querendo estudar muito, é que quando eu falo, e eu coloquei isso de propósito nessa nossa apresentação hoje, é que eu não falei de meninos e meninas, homens e mulheres, né? Porque tem uma situação muito legal, que eu vou até ler aqui, que fala o seguinte: o problema é que a biologia humana simplesmente não se divide em masculino e feminino, tão educadamente, ou marcadamente, ou forçosamente, né? Quanto os órgãos esportivos ou sociedade gostariam que fosse. Ou seja, a gente tem que fazer diferenciações também vinculadas ao sexo, vinculadas às mudanças.
E às vezes essas diferenciações não são tão grandes em alguns pontos quanto a gente imagina. Por isso que as capacitações fisiológicas podem ter expressões mais altas em homens ou em mulheres, ou estarem mais próximas. Aí é uma situação muito que eu gosto de falar sobre a natação. É um desporto onde as capacitações fisiológicas, principalmente uma natação de longa distância, em águas frias, as mulheres conseguem ou podem vir a ter um rendimento melhor do que os homens. Mas aí não tem força, o homem não é mais forte, o homem é mais forte porque a secção transversa dele de músculo é maior. Mas e se for uma mulher da mesma altura que um homem? Será que isso também acontece? Não, por conta da testosterona. Mas se for uma mulher que tem um nível de testosterona maior do que normalmente as mulheres têm, ou seja, um diferencial dela, embora ela seja mulher, e isso tem caso no esporte. Bom, aí a gente vai ter que conversar melhor sobre isso, tá? Tem um caso de uma corredora espanhola que ilustra bem isso. Bom, e uma situação também vinculada, agora finalizando mesmo, né, sobre a adolescência, é que na adolescência marcadamente há essa diferenciação entre meninos e meninas, entre homens e mulheres. A gente percebe muito isso no arremesso, né, nos lançamentos e nos arremessos. Nada mais distinto em termos de rendimento. Agora ele apareceu de novo, né, meu filho? Agora ele está aqui, ó. Nada mais distinto em termos de arremessos. Por quê? Os braços, ou na verdade o antebraço do homem é diferente da mulher, é mais longo, permite então o movimento de alavanca facilitado. Então, não é só o fato do homem ser mais forte ou ter componentes fisiológicos maiores ou mais desenvolvidos, é também ele ter aspectos corporais diferenciados. Isso vai gerar resultados diferenciados à frente, tá? Bom, para finalizar a minha apresentação, mas não as nossas conversas, quero deixar claro que essa vinculação de aprendizagem, treinamento, condições fisiológicas e situações ou fases da vida humana, elas devem ser conhecidas, elas têm que ser consideradas e principalmente elas devem ser devem atuar como referenciais para a estruturação do nosso treinamento ou da nossa atuação como profissionais de educação física, eu prefiro. Espero ter trazido algumas ideias para a gente conversar, espero ter contribuído e vou ficar aqui à espera de perguntas para que a gente possa conversar um pouquinho mais, se vocês assim entenderem como adequado. Ok? Vou buscar o fone ou... Deixa eu ver aqui, Tamires, me socorre aqui. Busco o fone, não busco? Como é que eu faço para saber as perguntas? Para que vocês possam... Deixa eu ver aqui. Agora estou esperando aqui como é que a gente continua a conversar. Então, Tamires, estou vendo aqui como é que a gente faz. Vocês fazem perguntas aqui, como é? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar meu fone que aí fica mais fácil. Então, Tamires, vocês me perguntam como é que é? Vocês escrevem a pergunta, me falam. Como é que a gente faz? Pode ser sem o fone. Então, a Tamires está me falando que pode ser sem o fone. Para mim é melhor ainda. Vamos lá. Estou esperando questões para eu poder pensar um pouquinho. Senão eu fico achando que... Obrigado, Flavinha. Obrigado pela participação aqui. Comentários pessoais. Onde que eu vejo esses comentários pessoais? Você pode
Vê lá para mim, Tamires, quais são as perguntas que eu não consigo enxergar aqui. Bom, lá o Beto. Saudade, final da época que eu assisti essa aula. Entreguei minha idade. O Beto, você entregou. O Beto tá falando assim, que saudade do final da década de 90 quando assisti sua aula. Entreguei a minha idade. Você entregou a sua e a minha, né, meu filho? Aí você me complica, né? Mas muita saudade. Os caras moram no meu coração e vocês também. Com certeza. Tamires, uma perguntinha aí para facilitar a minha vida. Beto, uma pergunta. Vi que você estava trabalhando no jiu-jitsu também. Bruna tá por aí. Vi que a Gabi tá aí também. Não tem pergunta não, Gabi? Me ajuda aí. Não tô vendo perguntas. Deixa eu ver aqui. Tá. Beto fez uma pergunta aqui. Existe, por conta de tudo isso que eu falei, um esporte mais adequado para criança? Atletismo? Olha, Beto, eu sempre pensei nisso e... Ah, o Beto pergunta, né? Atletismo, jiu-jitsu. Bom, tem duas coisas distintas, Beto. Quando a gente fala de esporte mais adequado para criança, a gente tem que pensar o seguinte, mais adequado para quê? Mais adequado para que ela tenha um desenvolvimento motor? Então, o desenvolvimento motor seria o atletismo, porque o atletismo trabalha com saltos, trabalha com corrida, trabalha com movimentos de braço, trabalha com lançamento, mas ele não trabalha na água, então já não é o mais completo, porque não trabalha em diferentes ambientes. Aí é a natação? Não, não é a natação, mas ela é o esporte completo. Não, não é. No meu entendimento, não existe o esporte mais adequado ou completo. Existe aquele que vai trazer benefícios, desde que bem estruturado, para a criança. E mais ainda, para que ela construa uma qualidade de movimentos muito boa, ou qualitativamente e quantitativamente boa. Então eu falo o seguinte, faz atletismo, faz natação, depois faz futebol, depois faz handball, claro, óbvio, depois faz ginástica, depois faz dança. Então trabalhar com o corpo é essencial. Eu tenho interesse muito grande, vocês que trabalham com jiu-jitsu, né, de trabalhar assim, com a influência do dançar, ou seja, a pessoa que trabalha com o seu corpo em diferentes ritmos, com diferentes movimentos e amplitudes, pode ser transferida de forma positiva para o jiu-jitsu, por exemplo. Por que não? Então, assim, vocês organizarem essa sistematização. E a Bruna está colocando aqui uma coisa que... A Cláudia está falando que teve um aluno de 3 anos que era excepcional na natação. Tem que aproveitar mesmo. A Bruna está falando que a partir de 5 anos já trabalham. A parte técnica é uma pequena parte da aula. Ótimo, é isso mesmo. Na natação, sabe nadar muito bem, se vira, mas brinca na aula de natação, brinca na aula de jiu-jitsu, se satisfaz com aquela aula. O Beto colocou muito bem ali que tem gosto em fazer. Então é isso. Pode praticar jiu-jitsu com 5 anos? Pode. Mas é só isso? Não. Mas tem que ensinar a técnica? Tem. Mas é só a técnica? De jeito algum. É ele brincar, se conhecer com as ações, com os movimentos próprios e se conhecer. Aí ele vai ser um excelente, vai gostar de jiu-jitsu a vida inteira, vai ser um excelente lutador, se ele assim quiser. Mas ele não vai deixar de saber correr, de saber jogar uma bola. É essa qualidade e quantidade que eu preconizo, que eu entendo como necessário, né? É ter uma quantidade muito boa de movimentos realizados numa qualidade muito boa. Ele vai ser excepcional lá na frente, mas vai estar com muita... vai ter uma possibilidade também muito boa, né? E dificuldade de aprendizagem dos alunos, por se tratar de adultos que chegam cansados do trabalho, né? A Tamires está perguntando aqui. A Tamires está falando assim que a irmã dela trabalha com EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e que os adultos quando chegam estão cansados, então tem dificuldade de assimilar, de absorver conteúdos. É por isso que às vezes quando a gente vai trabalhar com esses alunos, e eu mesmo sofro isso quando eu estou na faculdade, ter estratégias de ensino diferenciadas, ter procedimentos diferenciados. Por exemplo, eu tive um professor que ele falava muito, era muito conteúdo, era muita coisa, eu acabava perdendo. E eu olhava as aulas dele pelos slides, porque os slides tinham uns pontos chaves para mim.
Quer dizer, ele falava muito e eu já tinha tirado a minha audição e eu fixava nos slides, porque assim, eram os pontos que eu precisava para estudar para a prova e para aprender. Porque como eu já estava cansada, chegava na faculdade, e tô com saudade, né? Chegava na faculdade às 7 horas da noite, eu já tinha trabalhado o dia inteiro. Então a gente tem que perceber isso, que as estratégias de ensino são diferentes, as organizações, os procedimentos devem ser diferentes. Por isso é que quando eu quero trabalhar uma mesma capacidade fisiológica com a criança, com o adolescente, com o adulto, eu tenho que ter estratégias diferentes, porque eles são pessoas diferentes, têm níveis de necessidades diferentes. Né? A mesma coisa com relação ao jiu-jitsu. As estratégias têm que ser diferentes, o karatê, o judô, a natação, o handball, porque são vinculações, são terrenos diferentes, né? Para se atingir objetivos que podem vir a ser semelhantes, mas lá na frente, aqui não. Aí a Cláudia está perguntando assim, seria o caso de futuramente as crianças serem um atleta de alto rendimento? Cláudia, pode ser que sim. Mas olha só, ele é uma criança hoje que tem um rendimento muito bom. As capacidades próprias desse momento são as capacidades 1, 2 e 3. Lá na frente, para ele ser um atleta de alto rendimento, as capacidades agora não são a 1, a 2 e a 3, são a 3, a 7 e a 9, que ele não tem. Ele não tem um alto nível. Então, isso é uma coisa que às vezes acontece muito. Sabe aquele menino que é excelente quando criança, é excelente num determinado esporte? Ele é sempre o primeiro? E lá na frente, quando adulto, ele está entre os mais ou menos? E mesmo ele tendo treinado muito, mesmo ele gostando, é porque as capacidades próprias para um futuro rendimento ou para um rendimento em níveis diferentes de faixa desenvolvimental são diferentes. O que eu estou dizendo é o seguinte, talvez hoje ele tenha, quando criança, as capacidades mais apropriadas para um rendimento quando criança. Lá na frente não. Porque a natação, por exemplo, ele vai precisar, e o Phelps é um bom exemplo, né, até falando dele, o Phelps ele foi um nadador bom quando criança e depois ele se transformou num dos melhores do mundo quando adulto. Por quê? Ele teve um desenvolvimento corporal compatível com o exigido na natação. Ele tem membros inferiores, ou seja, perna muito pequena, tem um ombro muito largo, tem uma chulapa de mão danada e um pé que parece uma pá. Quer dizer, ele tem mãos e pés muito grandes e um tronco muito grande e pernas pequenas. Ou não pequenas, né? Menos desenvolvidas do que o resto. E teve o gosto da natação e tem as capacidades fisiológicas. Então pode ser que sim, que ele se transforme num atleta de alto rendimento, pode ser que não. E mesmo ele tendo, Cláudia, todas essas capacidades, pode ser que daqui a alguns anos ele fale o seguinte, ai, cansei, não quero nadar não. E aí? Né? Então, fica essa questão. E aí a Tamires fala assim, dificuldades dos professores em trabalhar com esse público, já chegam cansados. Na verdade, as aulas, elas deveriam ser um estímulo para que fora das aulas as pessoas tenham a possibilidade de aprendizagem. Ou seja, a aula que a gente tem na faculdade é um estímulo para que eu, quando chego em casa, em algum momento, eu possa estudar. O problema é que essas pessoas, quando chegam em casa, ou quando eu chego em casa, ou quando vocês chegam em casa, a gente tem que cuidar de casa, tem que cuidar de cachorro, tem que cuidar da família, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Então a gente tem dificuldade. Mas não é na aula que ele vai aprender, é na aula que ele também vai aprender. Né? Então essa é uma situação complicada, né? Aí a Tamires está falando assim, quando a criança com transtorno de déficit de atenção, pela dificuldade de concentração e atividade, é interessante diversificar mais uma modalidade esportiva ou diversificar mais nas tarefas. Uma criança com transtorno de déficit de atenção, Tamires, pelo que alguns autores comentam, porque isso também é muito complexo, porque tem um pessoal que aponta para um lado, um pessoal que joga para o outro, fala o seguinte, a partir do momento que ela tem um relaxamento, um entendimento de quem é ela, o entendimento do que ela está fazendo, uma cobrança que é uma cobrança aceitável para ela, ela tem uma melhora. De outra forma, ela tem que ter um controle provocado pela atividade, porque ela mesma não consegue ter esse controle. Então, essa atividade, essa modalidade esportiva, que pode ser mudada, pode, que pode sofrer uma manutenção, também pode, mas você vai ter que ajustar as suas atividades a essa criança. Se criança já é diferente de uma e de outra, uma criança com transtorno de déficit de atenção é completamente diferente de outra criança.
mesmo que tenha transtorno de déficit de atenção. E aí, uma coisa que o Vygotsky fala, né? Ele não fala mais, coitadinho. Uma coisa que eu entendo quando eu leio os escritos traduzidos dele, que seja ela que lado for, eu sou deficiente de um lado, você a criança também é. Se a gente levar em conta a deficiência, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que levar em conta as potencialidades para suplantar aquela deficiência. Não no sentido, vamos dizer assim, sonhador, mas no sentido de estruturar. Né? Então, às vezes você tem que diversificar, às vezes você tem que parar, fazer com que aquela atividade faça com que aquela criança tenha o controle sobre as atividades. Tem um trabalho muito legal, esqueci o nome da autora, que trabalha com essas crianças com transtorno de déficit de atenção, com exercício de flexibilidade, exercício de conhecimento corporal e meditação. Dá um resultado fantástico. Pelo menos o que eu li, depois eu até te mostro. Aí a Cláudia está falando que é um conjunto longo prazo, exatamente, Cláudia, são coisas que se ajustam e que se reorganizam com o passar do tempo, é uma remodelação, né? Aí o Beto está falando assim que ele sentiu uma hiperestimulação nas aulas online que ministro. Se eu perdi a mão e exijo muito, os alunos não retornam como eu... É isso mesmo, Beto. É uma coisa muito interessante a gente vendo aqui, né, que todo mundo sabe que eu falo muito depressa e algumas vezes eu falo muito mais depressa. Quando a gente não tem essa interação de sala, de aula, e alguém virando para mim e fala assim, Selva, calma, eu falo cada vez mais depressa. Quando a gente hiperestimula também, ou seja, quando a gente fala muito depressa, quando a gente exige muito em termos de rendimento, ou exige muito em termos de resposta rápida, ou troca rapidamente de atividade, a gente não sabe se ele entendeu ou não. Ah, mas Selva, ele já faz isso há 10 anos. Beleza, você já faz isso há 30 e ainda tem problemas. Então, é muito complexo. E aí, indo num assunto que eu já comentei em uma outra live, assim, essa mudança de interação professor-aluno, ela está trazendo problemas sérios, porque eu não sei o que vocês estão pensando. Eu não sei como é que vocês estão agindo ao que eu falo. Eu não sei se, mesmo tendo algumas indicações aqui, às vezes eu divago, né? Às vezes eu me perco. E eu não tenho o olhar de vocês para saber, olhar para vocês e falar assim, gente, vocês entenderam? Aí eu olho para a cara de vocês e está aquela pergunta assim, não, entendi. Eu falo, não entenderam nada não. Aqui eu não tenho. Então é uma situação que está exigindo muito dos professores e exigindo muito dos alunos, né? Essa interação, esse processo de ensino, aprendizagem remoto, né? Cláudia, é a individualidade. O processo ou a idiosincrasia, ou seja, como é que cada um responde a alguma coisa, é muito difícil. E sim, Tamires, a gente tem que utilizar o autoconhecimento, né? A percepção de você por você. É muito complexo mesmo. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Que aí... Ou tá bom já? Vocês têm, depois se vocês quiserem a gente pode fazer uma outra sobre essas variações sobre sexo e atividade, sobre sexo e rendimento, né? O menino e menina, homens e mulheres. Eu li agora há pouco uma entrevista que eu sempre achei, né, que o cérebro feminino era muito diferente do cérebro masculino. Acabei de ler uma entrevista que, na verdade, uma pesquisa que foi feita em Tel Aviv, na Alemanha, mostrando que grande parte, mais de 90%, né, das pessoas não tem um cérebro feminino, não tem um cérebro masculino, eles têm um cérebro misto. Então, isso também é uma coisa interessante. Aí o Beto pergunta aqui se existe também a necessidade de correção. Olha, Beto, corrigir é uma situação... correlação, desculpa, não é corrigir não. De correlação. Contato, proximidade. É uma coisa que
também me preocupo mesmo muito com isso. Proximidade não quer dizer intimidade. Então, assim, há de se ter uma proximidade entre professor e aluno. Eu ter uma proximidade entre você e conhecer as suas limitações, as suas potencialidades, respeitá-las, trabalhá-las e você saber da minha limitação e da minha potencialidade. E a gente estabelecer nisso um contato, uma correlação entre aluno e professor, mas não necessariamente uma intimidade entre X e Y. Então, assim, eu vejo que sim, há uma necessidade de uma correlação, de uma proximidade, de uma interação, mas não de uma intimidade. Mas a intimidade, para algumas pessoas, acaba acontecendo. Sou íntima de várias pessoas, de vários alunos, de várias alunas, e tenho o maior orgulho disso. Né? Alunos que se transformaram em amigos, que se transformaram em amigas. Justamente porque passou da proximidade, foi além, virou intimidade. Né? Mas eu acredito que sim. Mais alguma colocação? Deixa eu ver a Gabi. Ô, Gabi, até que enfim, hein? Comecei a trabalhar com ginástica artística. Em muitos episódios, a comparação, frustração, às vezes não consegui fazer um certo movimento por conta da restrição biológica. Tá. A Gabi tá falando o seguinte, que ela trabalhou com ginástica artística e algumas crianças, né, não conseguiam fazer o movimento por conta de uma restrição biológica. Alguma era mais gordinha ou mais magrinha, agora era muito alta ou muito baixa. O que a gente tem que fazer aí, Gabi? Mostrar para elas que o movimento ele pode ser feito desta forma ou daquela forma. Lembra quando eu falo nas aulas que às vezes a pessoa ela sabe quicar a bola com a mão direita ou com a mão esquerda, agora vão passar para outra bola, vão passar para outra mão e a pessoa ainda nem sabe quicar? Mostrar que tem uma evolução. Mostrar que, olha, você sabe fazer desse jeito e ela está fazendo daquele outro jeito porque ela treinou muito. Então, mostrar que tem um sequenciamento. Mostrar que ela não é boa naquilo, mas ela é boa naquilo outro. Em compensação, aquela menina que é boa naquilo não é boa naquilo outro. Então, mostrar que há diferenças. E que nem todo mundo faz tudo igual. Graças a Deus. Uma das situações que eu uso muito isso, ainda mais na ginástica artística, você pode usar a bola, pode usar a massa, pode usar o arco, pode usar a fita. Era ruim em tudo. Mas em compensação, quando era para fazer pirueta ou para fazer salto, eu saltava divinamente. Mas não me punha aqueles negócios para fazer não. Punha na mão não, porque eu me enrolava toda. Eu lembro que tem uma amiga, né, que fez educação física comigo, a Adriana Peçanha. A Adriana era maravilhosa na GRD. Ela não tirava 10, ela tirava 11. Mas no handball, então assim, eu falava assim, puta, ela é boa naquilo, eu sou boa naquilo. Não é? Tem essas situações. Então, a gente tem que mostrar que nem todo mundo faz tudo igual. E que há possibilidade de que uma faça bem aquilo e o outro. Certo? Melhorou? Aí o Beto falou assim, é isso mesmo que pensei, sem intimidade. Sem o com, Beto, a gente escolhe, e o aluno também escolhe, né? Proximidade primeiro, depois, se ambos entenderem como aceitável, necessário e compactuado, a intimidade. São coisas distintas. Eu, de uma maneira muito grosseira, às vezes eu falo que eu quando eu estou no meu meio de trabalho, eu não vim para fazer amigos, mas se eu fizer vai ser ótimo. Mas eu vim para ensinar e para aprender. Agora, se eu também conquistar a amizade, aí tá fantástico. Mas se eu não conquistar também, tudo bem. A gente também tem que respeitar isso. Tamir está falando assim, meditação, teoria da autodeterminação, pensar na autonomia, nas capacidades relacionadas com essas potencialidades. Ou seja, refletir sobre a capacidade e limitações. Vygotsky tinha essa sacada fantástica, né? Que ele falava assim, temos que levar em considerações as limitações? Sim, mas vamos pensar nas potencialidades? Vamos pensar no que a gente pode melhorar? Então, o tomo 5 dele é só sobre isso, né? Ele trabalha com pessoas com deficiência mental, com deficiência auditiva, e ele fazia toda uma sistematização. E ele fala sempre que uma pessoa que tem uma limitação tem um caminho para chegar no lugar que a gente ainda não conhece. Não é aquela coisa salvadora, o cara, ele é cego, então ele tem um olfato melhorado. Não. O cara é cego e se ele for estimulado, ele vai usar a área dele cerebral que era para ser vidente, que ele não é,
para o olfato, desde que ele seja trabalhado. O tato é melhorado porque aquela área está sendo utilizada ou reutilizada para uma outra área. Então é isso que a gente tem que perceber, utilizar aquilo que está incapacitado no momento para trabalhar uma outra coisa, né? Aqui está falando que a rotina de corrida e sobrecarga tem ditado muita relação das pessoas com a atividade física. Você acha que isso pode mudar nessa nova rotina quarentena? Bom, pode e não, Cláudia, porque é o seguinte, nessa quarentena tem muitas pessoas que estão utilizando a atividade física como válvula de escape. Né? Estão treinando absurdamente, e treina todo dia, treina toda hora, e estão exacerbando, e isso causa prejuízo. Tem pessoas que estão utilizando esse período de quarentena para dormir, comer, beber, que também é problemático. Essa rotina nossa tem provocado assim situações muito díspares, muito, vamos dizer assim, complexas, né? Eu tenho momentos em que eu treino, eu tenho momentos que eu não treino, eu só não estou dormindo muito. Isso aí eu não tenho feito realmente. Eu nunca tive problema de sono na minha vida, estou tendo agora. Eu estou dormindo muito pouco, eu não estou conseguindo dormir bem. Essa rotina tem me afetado profundamente. Eu emagreci, tenho comido muito bem, me alimentado bem, mas pouco. Tava tomando Coca-Cola assim, horrores, parei de tomar, abdiquei, porque no início da quarentena eu já tinha parado de tomar refrigerante há um tempo. Eu falei assim, vou me dar o direito. Aí eu meti o pé na jaca, na Coca-Cola. Eu tomava Coca-Cola de manhã, à tarde, à noite, aí eu parei. Então é a mesma coisa com relação à atividade física, a gente tem que ter um nível adequado, sem exageros, mas sem escassez, e tá difícil, porque essa vida que a gente tem levado, pelo menos a minha, assim, eu tenho procurado estudar, eu tenho uma rotina, eu acordo cedo, eu tô dormindo tarde, mas não porque eu tô com dificuldade mesmo, eu tô dormindo 5 horas e meia, eu dormia mais ou menos isso também quando eu trabalhava, estudava, mas eu descansava, agora eu tô mais cansada, mas vai mudar. Essa quarentena, essa rotina tá mudando muito, gente. E em algumas situações de uma forma benéfica, outras não. Às vezes eu tenho um nível de estresse muito grande, às vezes eu tô muito bem, mas oscila muito. A mesma coisa eu vejo com relação à atividade física. Aí o Lucas está falando que bloqueadores hormonais utilizados por adolescentes trans é utilizado principalmente para bloquear os hormônios estrogênio e progesterona ligados às mudanças do corpo durante a puberdade. Sim, isso é verdade. Seria prudente algum programa de atividade física mais específico para o processo de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora desse público que utiliza desses bloqueadores? Não seja compreendido durante esse tempo de pausa? Olha, Lucas, é uma boa pergunta. Até porque esses bloqueadores, eles têm, assim, resultados, vamos dizer assim, fisiológicos comprovados, mas não necessariamente em termos de mudanças corporais tem surtido efeito. Mas em termos emocionais, em termos de mudança, isso é muito questionado, muito questionado. E essa mudança corporal, principalmente para a pessoa trans, para o que é A agora, ou o A que é o agora, ela tem provocado assim, muitos estudos. É muito interessante trabalhar com essas pesquisas e ver. Agora, se é prudente ter algum tipo de exercício, sim, é prudente. Agora, quais exercícios? Eu digo que antes disso é fazer um processo de organização corporal, de entendimento corporal, de aceitabilidade corporal, né? Para que então a gente possa entender melhor essa mudança. Inclusive porque pessoas trans, né, têm mudanças de centro de gravidade. Se tem mudanças de centro de gravidade, tem mudanças em termos de ajustes corporais. Se tem mudanças em ajustes corporais, tem mudanças em termos de equilíbrio, então em termos de queda, então em termos de resposta a determinados exercícios. Então isso é muito complexo. É um tema bem interessante para se estudar, mas bem complexo.
Colocar linha na agulha. A Tamires está falando que a tia dela é deficiente visual e ela tem uma possibilidade de colocar linha na agulha utilizando o tato, né? E porque tem o tato desenvolvido, porque a área cerebral que antes seria para a visão agora está sendo reutilizada, né? A plasticidade neural, graças a Deus, existe e graças a Deus nos dá essas possibilidades de mudança, né? Então eu vejo como bastante positivo. Sim? Mais algum questionamento? Todos viram os cílios? Agora ele está dormindo. Agora ele já fez toda a bagunça dele, já andou aqui pelo quarto inteiro, já entrou aqui e agora ele está dormindo. Agora que ele podia dar o ar da graça, né? Mais alguma questão? Bom, então vou me colocar à disposição para algumas questões que possam ser feitas a posteriori. Vocês têm meu e-mail, fiquem à vontade. Me coloco à disposição aqui do PET para qualquer outra situação, aceito qualquer convite, não é qualquer, eu aceito o convite, estou gostando de falar, levo uma coça danada nessas coisas, mas estou gostando bastante. E quem depois tiver um interesse, ele é lindo mesmo, o Sirius é lindo. E depois quem tiver interesse, a gente pode ter uma conversa sobre essas vinculações sexuais, né, meninos e meninas, homens e mulheres, diferenças estruturais, igualdades comportamentais ou, né, igualdades estruturais e diferenças comportamentais, né? Eu estava lendo agora num livro, né, uma questão muito interessante, só para finalizar, porque os homens têm mamilo, né? Os homens têm mamilo porque inicialmente o feto é feminino, depois da 6ª semana que se transforma em menino, né? Menino, macho, na verdade. E que o fato de ter mamilo não atrapalha em nada na vida dele. Então, para que ele não vai ter, né? Essa mudança exigiria toda uma reformulação muito grande que não tem nada que exija esse comportamento, essa mudança. Então, por isso que os homens têm mamilo. Porque inicialmente somos mulheres, todas. Tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Tamires. Obrigada os que assistiram aqui. E não é uma aula, é uma conversa, mas estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Cuidem-se. Vocês todos já percebem que não é uma gripezinha, né? E tamo junto. Muito obrigada. Beijo a todos. Fiquem com Deus.